Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Tami, eu tenho 32 anos, eu moro na Bahia e hoje é domingo, dia 26 de outubro, e eu queria estar gravando esse vídeo com um pouco mais de qualidade pra vocês. Só que essa semana, meu celular deu problema e meio que não tinha uma recuperação pra ele, porque ele já vinha apresentando outros problemas. E aí não compensava, sabe? O ano que ele era um iPhone 8 Plus, então não compensava, sabe? O gasto com o celular já mais ultrapassado e todo um conserto que não era barato, para no fim não ter tanta certeza se ficaria bom. Então, no momento ele não teve recuperação. E aí nesse momento agora eu tô sem celular, mas daremos um jeito nisso mais pra frente, nos próximos vídeos. Em nome do Senhor Jesus, estaremos com a qualidade, tá? E eu sou muito ansiosa, eu poderia ter esperado pra poder fazer esse vídeo, mas eu tô com vontade de falar, de me expressar, então é por isso que eu vim aqui. E aí, pra não ficar tipo só eu batendo papo aqui, falando sobre tudo que eu quero trazer aqui nesse canal, eu tenho outro canal secundário, que na verdade é o primeiro canal, onde eu falo mais sobre literatura, sobre livros, mas nem todo mundo curte, nem todo mundo lê, mas quem quiser, eu vou deixar o link do perfil aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês darem uma olhadinha por lá. As minhas redes sociais também estão aqui na descrição e talvez se eu lembrar, eu deixo passando aqui na tela também, caso vocês queiram seguir, tá bom? Bom, como eu falei, hoje é domingo de manhã e eu não sei o que essas pessoas estão fazendo acordadas, disse eu também acordada, mas assim, acordadas tão cedo, indo pra todo lado com tanto barulho. Gente, não imaginei que ia estar tão barulho hoje. Enfim, gente, como eu falei, eu moro na Bahia e eu queria contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês com relação ao tema, né, ao nicho principal desse perfil aqui que eu criei. Bom, eu tomei finalmente uma decisão para minha vida, que é cuidar da saúde, não só o emagrecimento, sabe? Mas eu tô falando um pouquinho mais miado assim, mais baixinho, porque minha mãe tá no quarto aqui do lado, dormindo, tá? Ela tá aqui de visita aqui em casa, então eu tô falando mais miado assim. Mas enfim, eu já tô com a minha pele pronta, tá? De skincare. Então eu vou fazer uma maquiagem bem básica, só pra não ficar aqui tagarelando à toa com vocês, assim, sabe? Vocês olhando pra mim. Bom, a minha profissão, inclusive falando sobre a maquiagem, a minha profissão era maquiadora profissional. Eu maquiei desde 2014 até agora, esse ano 2025. Mas devido a algumas questões que vocês vão entender mais sobre mim daqui por diante, eu deixei a maquiagem, eu me mudei de cidade. Tô numa cidade nova, não conheço ninguém, não conheço nada direito ainda. Desisti da profissão por um tempo por conta da minha saúde e também por conta de não conhecer ninguém aqui, produtos iam acabar vencendo. Então, se em algum momento eu resolver voltar para minha profissão, divulgar aqui, eu consigo voltar, sabe, em algum momento. Mas no momento eu pretendo mesmo prezar pela minha saúde, meu bem-estar. Minha profissão vai ficar em segundo plano por enquanto. Mas vamos lá, gente. Na minha infância, eu já nasci um bebê gordinho, mas na minha infância e adolescência, eu era uma menina um pouco mais magrinha. Assim, até os meus, sei lá, 14, 15 anos, eu era uma pessoa um pouquinho mais xoxinha. Só que, desde aquela época, eu já tinha uma coisa que eu não sabia. Não era muito comentado, falado sobre problemas, doenças emocionais, esse tipo de coisa, sabe? A depressão era uma coisa que nem era falado muito naquela época. Pelo menos nos meios que eu convivia, não era tão comum eu ouvir as pessoas falar. Então, depois de alguns anos mais pra frente, eu fui entender mais um pouco devido à perda do meu pai e eu apresentar quadros depressivos. Então, assim,
não era tão comum. Não que hoje seja comum, hoje ainda é um tabu, mas hoje é mais falado, há uma luta, uma resistência com relação a isso, de que não é frescura, sabe? Tem bandeiras levantadas, que na minha época lá, nossa, como me senti velha, que naquela época não havia. Mas enfim, mas algo que eu não sabia naquela época é que eu já tinha uma distorção de imagem muito grande. Eu pesava cerca mais ou menos de. No meu maior peso que eu me lembro ali dessa faixa de idade que eu falei pra vocês, eu pesava, sei lá, 65. Acho que eu nunca tinha passado disso. E eu já me via extremamente gorda. Nossa, como eu tô gorda. Como eu tô gorda, como eu tô gorda. E meu peso normal variava entre 59 e 61. Então, assim, entre 65 e 66, que era o maior peso que eu havia alcançado naquela época, não era sobrepeso, sabe? Estou gorda. Mas eu me via assim e vivia fazendo dieta maluca, me depreciando muito. E também fazia academia, o que não é ruim, né? Só que eu fazia academia no intuito de me ver muito gorda, sabe? Então eu sempre treinei com essa visão de eu tô gorda, eu preciso alcançar e fazia dietas malucas, emagrecia, mas me privava de comer muita coisa e quando voltava, voltava tudo de uma vez. Então, assim, foram anos e anos assim. Com o passar do tempo, ver profissionais, eu fui amadurecendo um pouco mais, né? Até por conta da idade, fui amadurecendo, fui aprendendo novas coisas, passei por vários profissionais. Alguns realmente não deram certo, porque eram dietas muito restritivas. A pessoa com aquela mente fechada de que eu precisava comer muita salada, fruta e abandonar arroz, sabe? Feijão. Então, isso era o terrorismo, né? Hoje em dia tem uma pessoa, as pessoas estão mais assim, liberais, sabe, com relação ao alimento e não pensam mais tanto dessa forma. Tem muitos profissionais, inclusive a minha atual nutricionista, que ainda pretendo retornar nela, que há mais ou menos um ano e meio atrás eu passei por ela e eu me dei bem, eu comecei a emagrecer, só que não sei, acho que ainda tinha um pouco dessa procrastinação, dessa falta de compromisso comigo mesma. Enfim, e após isso, eu emagreci novamente. Ainda esse ano de 2025 eu consegui emagrecer. Eu tava pesando 90 quilos e consegui emagrecer para 79. Mas eu entrei num quadro depressivo de novo, muito forte, acontecendo mil coisas ao mesmo tempo e eu me jogo, sabe? Eu não consigo lidar muito bem com tudo isso. E aí eu acabo me jogando. Dito isso, só para vocês entenderem, para eu também não fazer todo um trajeto da minha vida. Vocês vão entender que o que eu tô querendo dizer é que a vida toda eu vim passando com esses altos e baixos, altos e baixos. Fazia dieta, perdia peso. Chegou uma época que eu fiquei bem malhadinha, bem cavalona, bem, sabe, nesse corpo assim, que não é super magro, mas é definido, sabe, bem bonitinho, acinturado e tal. E eu tava gostando de academia, me comprometendo mesmo com isso. Mas aí eu abri uma loja, um comércio local na cidade que eu morava. E isso tomou muito do meu tempo também. E eu acabei me desleixando. Me joguei, não me organizei, não procurei um horário, tipo assim, pra deixar o funcionário e eu ir viver a minha vida também. Só foquei nisso, o que foi um grande erro. E depois disso, nunca mais eu consegui me comprometer de verdade com uma determinada constância. Ô, gente, tá parecendo que eu tô branca aí, mas eu juro pra vocês que não é. É essa câmera velha. Não tá, gente. Oh, meu Deus. Mas enfim. É que eu tô gravando pelo tablet, tá? Só pra vocês entenderem. Mas em breve isso vai mudar. No próximo vídeo já vai estar bom, tá? Prometo pra vocês. E aí, com esse pincel ainda aqui, eu vou fazer logo meu contorno.
E aí, gente, nesses altos e baixos e tal, eu não consegui mais retomar um hábito saudável. Eu começo a dieta 3 dias e caio. E aí, nesse cair, eu tenho aquele pensamento, ah, já caí, deixa pra lá, já errei tudo. E isso é muito, muito, muito errado. Se você caiu, não é que você caiu, você extrapolou um dia, dois, sei lá, retoma. Você não vai engordar 10 quilos nessas 2 caídas de 2 dias, sabe? Você pode até engordar, pegar uns quilinhos, ou pode ser só retenção de líquido. E às vezes a gente pensa que é gordura e acha que já estragou tudo. E não é bem assim. E eu devia ter isso lá, já em consciência, porque a minha nutricionista, a que eu falei, ela é de Recife. Recife não, Aracaju, perdão. Ela é de Aracaju, Sergipe, e o meu atendimento é virtual, né? Online. E assim, ela é maravilhosa, ela me ensinou muitas coisas, mas parece que não entrava na minha cabeça quando eu caio, sabe? Entrou no momento que eu tava fazendo. Quando eu tive essas quedas, esses deslizes, parece que tudo apagou da minha mente. E aí, o que é que acontece? Eu me desleixei de novo e fiquei nesse efeito sanfona. Engorda e emagrece. Pagando academia e não indo. Trancando a academia, destrancava pra tentar ir de novo e trancava de novo. E aí, passada essa fase, eu tô na academia já. Eu voltei a frequentar a academia. Só que tem um porém. Eu não tô conseguindo. Eu só consigo ir praticamente arrastada. E às vezes eu ainda tento persuadir o meu marido a não ir também. Ai, gente. Enfim, tem dias que eu realmente não tô bem, tô com alguma crise, dormi mal. Mas tem dias que é só desculpas mesmo pro meu corpo. Só que de uns dias pra cá, de umas 2 semanas pra cá, eu venho pesquisando pessoa, não que tipo assim, a pessoa que já é fit, já tem um corpo bonito, segue uma rotina, tem menos valor. Só que a gente sabe que essas pessoas enfeitam muito a vida. E nem tudo é tão perfeito assim, sabe? Então eu comecei a procurar vídeos tanto no TikTok quanto no aqui no YouTube de pessoas mais comuns, pessoas menores, sabe, em números, pessoas que estão fazendo ali mesmo só para ter um diário, sabe o que eu tô fazendo aqui agora, deixando fixo. Eu nem sei se as pessoas vão ver esse vídeo, se vai ter uma, duas visualizações, eu não sei se alguém vai me seguir, mas eu vou deixar aqui, vou postando, sem muito me pressionar por nada, eu vou postando pra deixar registrado aqui a minha, como é que eu posso dizer, meu Deus? A minha evolução. E aí, eu vim pesquisando muito, eu fui vendo o que essas pessoas estão fazendo, apesar de sim, eu já ter um cardápio, já ter uma dieta, eu queria também não ficar limitada a um cardápio, apesar dele ser muito bom e amplo, um cardápio vasto. Eu não fico muito limitado, realmente a minha nutricionista, ela não é nada terrorista, é muito tranquila. Ela coloca substituições pra gente e deixa algumas outras opções escritas. Ó, você pode usar isso aqui. É muito bacana. Mas eu queria ver pessoas reais que não passou no nutricionista se virando e vendo que tá dando certo com elas. E aí, gente, isso me deu muita inspiração. Inclusive, eu acompanhei algumas pessoas, vídeo de algumas pessoas que passam por problemas psicológicos, assim como eu citei aqui, não vou entrar em muitos detalhes, mas enfim, tem esse probleminha para lidar, e às vezes essa pessoa também, além dos problemas, tem trabalho, marido, eu também tenho marido, filhos, o que também já dá uma dificultada ali na situação, né? Porque ela tem que lidar com o problema dela, com casa, com criação de filho, então se torna muito difícil. Então eu me espelhei, não diminuindo a minha dor, mas eu me espelhei por elas e pensei, bom, não vou usar eliminador não. Bom, eu também consigo. E comecei a não agir naquele momento. Eu continuei pesquisando alguns vídeos e fui tomando isso como inspiração, sabe? Ultimamente eu também tenho tido muito desânimo de cuidar de mim, de cuidar da minha casa. Eu fico acumulando coisas e quando eu vou fazer eu faço meia boca, sabe? Porque
acumulou muito e eu tô sem energia pra fazer. Enfim, dito isso, eu decidi que não quero mais ficar procrastinando tanto. É claro que, diante dos problemas que eu enfrento, não vai ser todos os dias que eu vou estar super empolgada ou que eu realmente vou conseguir, às vezes, sair da cama. Porque não é uma condição que eu tenho completamente o domínio da força de vontade, enfim, do meu corpo. Às vezes eu só não consigo mesmo, sabe? Mas às vezes eu só me entrego. Daria pra mudar, mas eu só me entrego porque eu já aceitei aquela situação. E agora eu já não aceito mais. Desculpa o barulho, gente. Eu tô aqui no alto, é o terceiro andar, mas é muito barulho. E é domingo. O que é que esse povo tá fazendo? Vão dormir, gente. Enfim. E aí, diante de todos esses vídeos que eu fui assistindo, eu falei, não. Eu vou me esforçar mais. Eu vou me doar mais. Eu vou me dedicar mais. E no dia que eu conseguir enfrentar aquele desânimo que eu tô sentindo, se for aquele dia que realmente eu consigo enfrentar, não é aquele dia que o psicológico que muitas pessoas pensam, é só sua cabeça, não é. Tem dias que isso reflete no corpo, o corpo dói, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá dor no pescoço, dá dor em tanta gente, dá dor em tanta gente, dá dor em tanta parte do corpo, gente, que assim, quem não passa realmente acha que é só na cabeça e é frescura. Pessoas que têm a mente mais fechada, sabe, mais arcaica. Então assim, mas eu percebo que às vezes eu só me entreguei com medo de sentir uma coisa pior, sabe? E já desanimada, porque eu sei que, vai ser assim, pronto. Mas enquanto isso, eu já tenho 32 anos, que por mais que pra mim não é ser velha, mas já é uma idade que não é mais uma adolescentezinha. E eu preciso viver. Então, eu fui fazendo algumas anotações, tomando nota de algumas coisas e falei, bom, nem todos os dias eu vou acertar. Mas se eu estiver fazendo um diário disso, talvez pessoas me assistindo e se inspirando por mim, sabe? Mesmo que não por eu ser inspiração de um corpo bonito, ou sabe, mas de uma determinação de estar tentando e se cair, e se eu, assim, eu digo pra vocês, se em algum momento eu falhar, gente, desleixei essa semana, eu vou estar aqui, vou estar aberta a falar isso com vocês. Eu não vou estar escondendo e fingindo que a vida tá sendo bela, perfeita, como eu falei pra vocês, que algumas pessoas fingem ser só pra criar um conteúdo bonito, sabe? E às vezes a gente fica se inspirando nessas pessoas. Porque eu não consigo, minha vida não é assim. Mas às vezes nem a delas são, mas elas estão tentando passar a parte bonita pra gente, sabe? Então, assim, eu decidi fazer esse diário virtual aqui com vocês. Até pra eu olhar e falar assim, não, vou me comprometer sim. Tem pessoas me assistindo. Pode ser que agora, nesse momento, não tenha, mas sei lá, mais pra frente pode ser que esse canal cresça. Ou mesmo que não seja crescer em quantidade enorme de números, mas pode ser que, sei lá, tenha 50 pessoas, 60 pessoas, 100 pessoas que estejam aqui olhando pra mim e falando, não, eu também tô assim. E olhando o meu desenvolvimento, o meu crescimento, pessoal, sabe? E isso sirva de inspiração para algumas pessoas. E dito isso, eu digo mesmo para vocês, se vocês estão desanimados, não sabem muito por onde começar, começa assistindo pessoas reais. Pesquisa em alguma rede social, vídeo, coloca lá, sei lá, dieta que funcionou para mim. Começa a colocar umas palavras-chave assim, jogando, que vai aparecer pessoas que só postou um vídeo, ou um vídeo da transformação, ou antes e depois, isso vai te motivar. Mas não tente fazer assim, eu vou começar amanhã com esse pensamento de uma dopamina instantânea, porque eu sei que você fazendo isso em seguida você vai desistir. Vai tomando nota das mudanças que você quer fazer e planejando um dia para começar, mas nunca no dia seguinte daquele vídeo que você viu e te motivou, porque sério, eu já tentei muito e você vai desistir. Então, dito isso, em vários dias analisando esses vídeos de pessoas reais, algumas pessoas também que eu já acompanhava antes, que tem uma vida já um pouco mais embelezada, um corpo já bacana, passam a rotina pra gente, mas pessoas que me inspiram,
que em outro tempo não tinha um corpo tão perfeito assim e conseguiu alcançar, sabe? Eu fui tomando nota de tudo isso e me planejando. Eu consigo isso. E diante disso eu fui fazendo pequenas mudanças. Já comecei mexendo na minha casa, arrumando uma coisinha ali, pra deixar tudo mais ok, pra quando eu começar essa nova rotina, as coisas já tá pré-organizadas, sabe? Pra eu não olhar assim, não vou começar hoje porque tem isso pra fazer. Não, já não vai ter muitas desculpas, porque eu já tô tentando deixar mais isso em ordem pra quando eu começar o cuidado em mim e depois, através de mim, coisas da minha vida, porque aí eu não vou ter desculpa de, o banheiro tava sujo, a casa tava suja, tinha muita coisa pra fazer, porque disso, porque daquilo, tinha muita roupa suja, não deu pra ir pra academia. Não, eu já tô deixando tudo pré-pronto pra eu começar a minha nova. Tô muito lambida, gente, porque eu fiz o retoque da progressiva. Aí o primeiro dia ele fica bem assim, bem lambido, tá? Mas, enfim, nos próximos dias ele vai começando a dar uma armada também. E aqui é a prancha pós-progressiva. Aí depois aqui eu preciso lavar, né? Amanhã eu preciso lavar. E é isso aí. Então, gente, dito isso, é aqui que eu vou estar compartilhando os próximos vídeos, a minha rotina. Eu quero trazer por aqui organização, rotina mesmo, organização da minha casa. Talvez se eu fizer marmitas, como eu já fiz um tempo e deu certo. Mesmo que não seja marmitas congeladas, mas coisas que eu tô deixando pronta. Quero mostrar pra vocês como tá sendo a minha rotina da manhã, o café da manhã, o que eu tô comendo, o que eu tô variando. Coisas da tarde, como tá sendo minha rotina da noite. Uma coisa que eu faço muito, às vezes eu quero matar a noite, às vezes lendo, que é uma coisa boa, mas não matando a noite, sabe? Acordada, pra poder ficar lendo. Então, eu quero ter essa rotina do sono, essa limpeza e mudar bastante coisas por aqui. Eu espero que isso dê certo, mas ainda que não dê super certo 100% de início, eu vou continuar insistindo e eu vou apresentar isso aqui pra vocês, esses relatórios. Então, eu vou deixar aqui na tela uma foto de como o meu corpo tá agora, tá? Eu tenho um pouco de vergonha disso sim, confesso pra vocês. Mas como eu falei pra vocês, é vida real. Eu vou deixar aqui de frente e de lado. E com o decorrer dos meses, em nome do Senhor Jesus, eu vou conseguir, nós vamos conseguir. Eu vou apresentando pra vocês mudanças do meu corpo. Eu vou descer, a balança tá lá embaixo, eu vou me pesar agora, eu vou colocar o peso inicial aqui pra vocês. E eu só vou me pesar, acho que em média 2 vezes no mês, ou seja, a cada 15 dias, pra ver evoluções semanais. Mas assim, de 15 em 15 ou uma vez no mês, pra eu não ficar com essa pressão de, não mudou tanto. Até porque os primeiros dias o corpo vai se adaptando, tá? Eu espero muito que vocês gostem do canal. Do próximo vídeo, acho que o próximo vídeo vai ser compras do mês. E assim, eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando. Ainda que inicialmente ninguém assista, eu tô muito feliz de estar sentando aqui, me abrindo, expondo essa parte da minha vida, que eu sei que é a dificuldade de muitas pessoas, que foi assim que eu consegui vir gravar esse vídeo, vendo que outras pessoas passam por isso e me inspirou a conseguir mudar, pessoas que conseguiram, sei lá, não foi mudanças extraordinárias, emagreci 10 quilos, a receita milagrosa, não. Foi pessoas que insistiram na mudança de hábitos para uma vida inteira, não para emagrecer e, tipo, ligar, sabe, o dane-se e seguir a vida depois de novo errando nas escolhas. Não, são pessoas que fizeram escolhas diárias de mudança, querendo isso para a vida toda. E, sei lá, emagreceram 2 quilos no mês, 3 quilos no mês, mas insistindo, errando, levantando, acertando e por aí vai, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpa mais uma vez a qualidade do vídeo, mas a ansiedade gritou aqui para que eu fizesse logo. E como não é um vídeo eu detalhando muita coisa, nem alimento, nem nada do tipo, só batendo papo aqui mesmo, então acho que tá tudo bem, a qualidade não tá das melhores. A maquiagem, ó, como eu falei pra vocês, não tava branca, tá vendo? Era só a luz. Ó, cabelo lambido. Essa coisinha aqui do meu olho é uma bolha d'água. E eu ainda esse ano vou tirar, vou marcar com o oftalmologista e vou lá tirar
ele estoura, passa uma medicação, e eu espero que dessa vez suma, porque da última vez que eu estourei, ela voltou. Não cresce mais do que isso, até então não cresceu, graças a Deus, mas incomoda, não me sinto bem com essa aparência aqui e tal, faço algumas coisas que disfarcem, mas é isso aí, o detalhe não é esse. Em breve vocês vão ver rotina de casa, de passeio, talvez eu agregue um pouquinho mostrando a minha rotina no dia, incluindo a leitura, passeios talvez na praça, no centro da cidade, compras do mês. E é isso aí, gente. Um beijo. O vídeo acho que ficou longo, porque bate-papo, né? Não tem muito como não ficar muito longo. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau.